Bem, gente, concluída agora a primeira parte do curso, você já fez 2 atividades avaliativas, já discutiu sobre ciências e a BNT, etc. Vamos para a segunda parte e discutir, de fato, o seu trabalho de conclusão de curso, que é o artigo que você vai fazer. Para isso, nós precisamos de passar ou de conhecer quais são as fases de construção de um trabalho científico. Todo trabalho acadêmico-científico, pessoal, passa por 4 fases em sua construção. Seja ele um simples ensaio, seja ele um relatório de PhD. Nós precisamos, então, de trabalhar primeiro o planejamento, que é a primeira fase. Você precisa fazer um projeto de pesquisa. No nosso caso aqui, nós estamos propondo que você faça um plano de pesquisa, que adiante nós falaremos mais sobre ele. O segundo passo, ou a segunda fase, é a fase de execução do que você planejou, ou seja, são as pesquisas propriamente ditas. Pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas, enfim. A terceira fase, você vai contar para o seu leitor como foi que você fez e o que foi que você achou em sua pesquisa. Nós chamamos essa fase de fase do relato. Então, nesse caso, você vai construir aqui no nosso curso um artigo científico. A quarta etapa, a quarta fase, é a fase de apresentação, de avaliação, de submissão do seu trabalho à comunidade acadêmico-científica. Muito bem, então nesta aula nós vamos tratar especificamente das 2 primeiras fases, que são o plano de pesquisa ou o projeto de pesquisa, planejamento, e a pesquisa em si, como se faz, quais os tipos, os meios, as abordagens. Então, vamos tratar desses assuntos. Inicialmente, o que é um projeto de pesquisa? É um texto acadêmico-científico que é exigido pelo MEC como uma forma de você apresentar à comunidade a qual você pertence a sua proposta de pesquisa. Então, nele você precisa primeiro, identificar o seu trabalho, com uma folha de rosto, alguma coisa assim, mas depois tem de apresentar o tema, a delimitação do tema, as justificativas, os objetivos, a hipótese, se for o caso de hipótese, qual método você vai seguir, o cronograma de suas atividades e as referências utilizadas. Ok? Normalmente um projeto apresenta essas informações. A ABNT, ela não exige, não demanda a forma, a estrutura exata. Isso não ficou engessado, não ficou fechado. Ela diz o que precisa de ter, que foi o que eu mencionei anteriormente. Mas a forma como isso será apresentado à comunidade científica deve ser sistematizada por cada instituição. Daí a opção da nossa instituição de trazer para vocês um plano de pesquisa, exatamente para adaptar a disciplina, o trabalho científico, à modalidade EAD. Ok? Então, você vai encontrar nesse material que você tem lá disponível na plataforma, você vai encontrar um modelo de plano de pesquisa. E é nele que você vai trabalhar. Nós estamos simplificando o modo de fazer, mas estamos conservando a cientificidade do texto. Muito bem. Então, o que é tema? Tema é um texto que apresenta o assunto à comunidade acadêmica. Você apresenta de maneira contextualizada. Informa para o seu leitor que assunto é aquele, em que circunstâncias teórico-conceituais ele se encontra. Tá bom? Ele se encontra. Depois nós precisamos de delimitar. Por que é necessário delimitar? Porque não é possível que alguém consiga falar ou discorrer, discutir sobre um tema, sobre todo ele. Nós precisamos, então, de fazer recortes. Delimitar é recortar. Recortar no tempo, recortar no espaço, recortar no próprio assunto. Ok? Então, vejamos um exemplo aí, que nós temos no slide. O tema é gerência de projetos. Que delimitação nós poderíamos trazer para isso? A delimitação aqui é em forma de pergunta, um problema científico. A característica empreendedora de um gestor reflete em projetos bem-sucedidos do ponto de vista empresarial?
Veja, o assunto está dentro de gestão de projetos. Agora, dentro de gestão de projetos, eu preciso saber, a minha intenção é saber se gestores de projetos mais empreendedores, eles têm mais sucesso do que os menos empreendedores? É a minha delimitação. O que proporciona a delimitação de um tema? Proporciona o foco do olhar do pesquisador. E isso faz com que ele traga uma contribuição mais consistente. Muito bem. Então, nós podemos fazer delimitações tanto como formas interrogativas, quanto como uma frase afirmativa. E mais à frente nós vamos falar sobre isso, porque isso está relacionado a... Vamos falar logo sobre isso, então. Está relacionado a artigo de revisão ou artigo original. Então, no momento em que você vai fazer o seu trabalho, você está planejando, você tem de decidir. Qual que é o meu intuito? Eu quero fazer um texto somente baseado nas revisões bibliográficas, nas leituras que eu fizer em seus dados secundários, ou eu desejo, eu quero ir para o campo? Não é? Você tem os dois caminhos. E, normalmente, também, a coordenação de cada curso, ela direciona. Existem cursos que gostam que os trabalhos sejam feitos somente por meio de revisão bibliográfica e outros por meio de pesquisa de campo, que é aquele que nós chamamos de pesquisas originais. Se a sua revisão, ou se o seu intuito é trabalhar um artigo original, você, então, faz a delimitação em forma de pergunta. Se é um artigo de revisão, normalmente, nem sempre, mas normalmente você faz uma delimitação afirmativa. Uma abordagem sobre o conceito de gestão de projetos nos últimos 50 anos no Brasil. Pronto. Você fez uma delimitação para o trabalho original. Muito bem, daí que você, feita a delimitação, veja que você já apresentou o tema e delimitou. Agora você tem de justificar. A justificativa, pessoal, é um texto dissertativo argumentativo. Por que dissertativo argumentativo? Porque você precisa de convencer o outro, o seu leitor, o seu avaliador, da importância do seu trabalho, da relevância. Para convencer o outro da importância do seu trabalho, você precisa, então, apresentar motivos. Esses motivos tanto podem ser da ordem profissional, como pode ser científico, qual que é o motivo social, o motivo acadêmico, o motivo pessoal que me leva a elaborar, a empreender esforços na realização desse projeto. É essa a pergunta que você se faz e você pode inicialmente até trazer essas informações em tópicos para que no próprio texto mesmo do artigo você desenvolva em dissertação argumentativa. Mas o importante é que você quais são os motivos que levam você àquela pesquisa. E convença o outro. Mas antes de convencer o outro, convença a si mesmo. Porque se você não estiver convencido, provavelmente você não vai dar conta de fazer esse trabalho. Após a justificativa, você tem de trazer objetivos. Então, pensamos assim, nós temos o que trabalhar, tema e delimitação, nós temos por que trabalhar, que é a justificativa. Agora, nós temos para que trabalhar, para que investir nessa pesquisa. O para que da pesquisa recebe o nome de objetivo. Os objetivos são frases curtas que indicam o que tem lá na frente e que você vai encontrar. Então, o que você pretende com o seu trabalho? Averiguar, constatar alguma coisa? Mostrar, apresentar, verificar? O que você pretende? Vejam que eu coloquei apenas verbos no infinitivo. Um objetivo bem escrito, ele inicia com um verbo no infinitivo. Tá? Você vai dividir o seu trabalho em objetivo geral, que é aquele que está exatamente associado à pergunta. Veja bem, o objetivo geral deve casar com a pergunta. Se anteriormente nós havíamos perguntado assim,
Os gestores que têm perfil de empreendedor, perfil empreendedor, eles são melhor sucedidos em seus projetos do que outros? Então, qual que é o meu objetivo? Verificar se os projetos conduzidos por gestores com perfil empreendedor têm mais sucesso do que os demais. Esse é o objetivo. Veja que eu comecei com verificar e eu estou casando o meu objetivo com a minha pergunta. Depois existem outros objetivos que nós chamamos de específicos. Evite colocar muitos objetivos específicos para a estrutura de um artigo. Porque o artigo você terá mais ou menos umas 15 laudas para trabalhar. E trabalhando em 15 laudas, se você colocar mais de 3 objetivos, por exemplo, você terá, você vai demandar muito mais espaço do que isso. Né? Cada objetivo que você coloca, você se responsabiliza com a pergunta, com a pesquisa e com a resposta. Não é mesmo? Então, vejamos. Após os objetivos, nós iniciamos, então, passamos para um tópico que não vai constar em todos os trabalhos, que se chama hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma resposta antecipada, baseada no senso comum, à pergunta que você fez. Ou seja, o que você acha que é a resposta daquela pergunta feita? Então, é com base mesmo em uma proposição. Aquilo que você intui que seja, porque você não chegou àquela pergunta do nada. Você teve uma vivência anterior, uma experiência, de repente até já tenha trabalhado com aquele tópico. É isso que vai indiciar, trazer dados, informações para você construir sua hipótese. Para que esse trabalho, que essa informação chegue aos ouvidos do seu leitor como alguma coisa hipotética, não como uma certeza, você tem de marcar esse período, essa frase, que não pode ser longa demais, tem de ser alguma coisa bastante consistente, concisa, com palavras-chave do tipo acredita-se nisso e naquilo outro, supõe-se, poderia ser, entende? Então, são expressões que deixam para o leitor a ideia de probabilidade de alguma coisa que ainda será testada em sua pesquisa. É essa hipótese que vai ser colocada em teste, em xeque. Muito bem, normalmente nós jogamos hipóteses, nós lançamos hipóteses em trabalhos originais. Depois, nós passamos para a metodologia. Como eu disse no início, né, do módulo 1, a metodologia é o que vai trazer cientificidade, credibilidade para o seu trabalho. Então, nesse momento, você vai dizer para o seu leitor o seguinte: olha, eu pretendo fazer esse trabalho por esse caminho, andando por esse caminho. Então, por causa disso, você vai identificar as características metodológicas do seu trabalho, quanto ao raciocínio lógico, quanto aos fins, quanto aos meios, quanto à abordagem, quem que será o universo da sua pesquisa, se houver universo, a amostra, qual que vai ser a amostra, por que você escolheu essa amostra, os sujeitos da pesquisa, se você já tem definido muito bem, porque no projeto, quanto mais o seu caminho estiver delineado, mais facilidade, pode acreditar nisso, mais facilidade você terá para fazer a sua pesquisa. E outra coisa, se você planejar bem esse caminho, você é capaz de prever as dificuldades pelas quais você vai passar. E prevendo dificuldade, de repente, você já antecipa as formas de resolver. Não é? Muito bem. Além disso, você tem de mostrar como você pretende dar um tratamento ético, um tratamento na análise dos seus dados. Então, esse assunto, cada um desses tópicos que eu mencionei em metodologia, assim que nós terminarmos de falar sobre a primeira fase, nós vamos voltar a eles na segunda fase do trabalho. Então, nós temos também um cronograma. Esse cronograma, normalmente, ele é apresentado pela coordenação do curso. No seu plano de pesquisa inicial, você não vai colocar o cronograma, por questões de logística mesmo dos cursos à distância, mas ele será colocado posteriormente no seu ambiente virtual.
Tá ok? E por fim, você vai deixar as referências utilizadas para a elaboração do seu projeto de pesquisa. E antecipa também alguma coisa para o seu leitor sobre as pesquisas que você pretende fazer, as referências que você pretende ter para a pesquisa futura. Muito bem. Terminada essa parte do projeto, então nós concluímos a primeira fase. Normalmente nós submetemos esse projeto a um professor orientador, a alguém que vai conduzir esse trabalho, que represente a epistemologia, o conhecimento acadêmico, científico. Essa pessoa dá um retorno e você parte para a pesquisa propriamente dita. Então, para pesquisar, você tem de saber que tipo de pesquisa é a sua. Né? É uma pesquisa bibliográfica? É uma pesquisa de campo? Então, você vai ter de trabalhar. Vamos conhecer um pouco sobre as características das pesquisas. Né? Então, segunda fase do trabalho acadêmico, a pesquisa. Então, vamos ver tipos e procedimentos. Uma pesquisa, pessoal, pode ser caracterizada quanto ao raciocínio lógico, quanto aos fins, quanto aos meios, quanto à abordagem, quanto ao universo de pesquisa e ao tratamento ético. Então, quanto aos fins, nós podemos trabalhar, perceber ou identificar, caracterizar a nossa pesquisa como exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada ou intervencionista. Além dessas, existem outros tipos de abordagem, mas essas são as mais comuns e eu acredito que vá cobrir as necessidades de todo esse grupo. O que é uma pesquisa exploratória? Explorar é tentar conhecer com maior profundidade. Então, pressupõe que um aluno, um pesquisador, vai fazer uma pesquisa exploratória em duas circunstâncias. Quando o conhecimento que existe a respeito do tema ainda é pouco, e isso justifica uma pesquisa exploratória. Ou quando o próprio pesquisador, o próprio estudante, tem pouco conhecimento sobre o assunto. Isso também justifica uma pesquisa exploratória. Vejamos. Pesquisa descritiva. O que é descrever? Descrever é caracterizar. Por exemplo, se você vai fazer um estudo de caso, existem momentos em que ali você vai descrever o caso, não é? Então, se você precisa de, no seu trabalho, descrever processos, procedimentos, a amostra da sua pesquisa, se precisa dessa caracterização, perfilar, trazer o perfil de, então, justifica você dizer que a sua pesquisa tem finalidade descritiva. Você também pode ter mais de uma finalidade da sua pesquisa, nada impede. E é interessante também que você, antes de dizer por que sua pesquisa é descritiva, fale o que é a pesquisa descritiva, tragam a voz de algum pesquisador de metodologia, né, para o seu texto. Isso também traz força, credibilidade, que é o que a gente sempre busca. Depois existe a pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa, ela vai, como o próprio nome diz, esclarecer, trazer informações, explicações sobre determinados fenômenos, né? Então, se você pergunta por que alguma coisa, imagine aí, você quer saber o porquê de determinado fenômeno acontecer de maneiras diferentes em lugares semelhantes, você está procurando uma explicação, um esclarecimento. Então, se a sua pesquisa anda por essa direção, ela pode ser considerada explicativa. Outra pesquisa muito interessante é a pesquisa metodológica, pessoal. Por quê? A pesquisa metodológica vai trazer o como proceder em determinada situação. Então, se a sua pesquisa tem como função, como objetivo principal, trazer informação de como fazer determinado procedimento ou um processo que você está querendo apresentar um modo diferente de conduzir, é esse seu objetivo? Se você está diante de uma pesquisa metodológica, ok? Nós temos também a pesquisa aplicada, que é aquela em que você tem uma ideia,
tem uma sugestão de resolução e põe aquilo em funcionamento para observar como funciona em determinados pontos, em determinadas situações piloto. Entenderam? Então é assim, a pesquisa aplicada, o próprio nome diz também, então não tem dificuldade. Você aplica determinada ideia, determinada sugestão para a resolução de um problema e observa se aquilo funcionou ou não, o que funcionou ou não. Por fim, ainda estamos quanto às finalidades da pesquisa, a sua pesquisa pode ser caracterizada também como pesquisa intervencionista, que é aquela que tem o poder de intervir na realidade. Então, digamos, se a sua intenção, imagine que você vá fazer uma pesquisa com uma associação, uma parceria com um órgão público. Digamos, por exemplo, a Secretaria de Saúde da sua cidade encomendou uma pesquisa de modo que o resultado dela pode intervir na realidade daquele município, entenderam? Então, nesse caso, nós estamos diante de uma pesquisa intervencionista, que é aquela que pode modificar a realidade. Muito bem, você então pode agora pensar na sua pesquisa e chegar a algumas decisões, né? A minha pesquisa vai ser intervencionista, descritiva, explicativa, e, como eu disse, você pode ter mais de uma finalidade na sua pesquisa. Muito bem, decidida a finalidade da sua pesquisa, você passa agora para os meios. Tá, eu vou fazer uma pesquisa, digamos, exploratória e explicativa. Quais os meios eu vou usar, de quais meios eu vou lançar mão para poder conduzir a minha pesquisa? Então, vejamos no slide, por favor. Nós temos os meios bibliográficos, né? Então, quanto aos meios de investigação? Bibliográfica, pesquisa de campo, documental, experimental, pesquisação e estudo de caso. Olha a quantidade de possibilidades de meios de investigação que você tem. A pesquisa bibliográfica é aquela que você lança mão das informações que já foram publicadas, né? Então, nós falaremos na próxima aula, na unidade 5, mais aprofundadamente sobre a pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo é aquela que você vai, aplica questionários, conhece o lugar, né? Você, dentro da pesquisa de campo, também existe a pesquisa etnográfica, que é aquela em que o pesquisador fica mais tempo em contato com os sujeitos investigados naquele ambiente, né? Então, se você vai para o campo coletar um dado primário, você está diante de uma pesquisa de campo. Pesquisa documental é aquela que você não lança mão de instrumentos de pesquisa, como entrevistas, não. Mas você trabalha com os documentos que já existem. Por exemplo, você pode pegar relatórios de contabilidade, isso aí é um documento, não é? Então, você vai analisar o conteúdo daquele documento. Temos também a pesquisa experimental, que está casada com a pesquisa anteriormente citada, com o meio de pesquisa aplicada. Então, a pesquisa experimental é um meio de fazer uma pesquisa aplicada. Aí nós podemos trazer também a pesquisa de laboratório, mas ela é uma pesquisa mais aprofundada do que uma pesquisa aplicada, tá, gente? A pesquisa de laboratório ela é mais profunda, mais refinada. Normalmente, passa primeiro por uma pesquisa experimental. A pesquisação, ela está associada àquela outra pesquisa intervencionista que eu comentei anteriormente, né? Que é uma pesquisa que age e que tem instrumentos para modificar a realidade social. E, por fim, o estudo de caso, que ao mesmo tempo que é modelo, né, estrutural de trabalho científico, é também um meio de trabalho, porque aí você elege um caso, pode ser o caso de um paciente, por exemplo, pode ser um caso de uma empresa, determinado software que foi lançado e que foi aplicado em uma empresa X. Você pode trabalhar o antes, o depois, ou como foi o processo de implantação, enfim, depende do objetivo do seu trabalho. Esse é um estudo de caso. Atualmente,
Existem muitos estudos de caso. O estudo de caso, ou os cases, né, estão muito em alta. E nós podemos verificar também uma tendência para estudos de casos duplos e estudos de casos múltiplos. Sim. Os estudos de casos duplos são aqueles em que se colocam frente a frente dois casos, normalmente diferentes, para que se possa fazer uma análise comparativa. E os estudos de casos múltiplos, ele foge um pouco, às vezes 2, 3 casos, mas fica mais parecendo um estudo exploratório do que um estudo de caso. Talvez eu nem chamaria assim, mas eu tenho visto as pessoas falando estudo de casos múltiplos. Então, vamos agora entender a abordagem. Quando nós falamos de abordagem, nós queremos saber se nós estamos pensando mais no dado quantitativo ou no dado qualitativo. É isso que nós estamos tratando. Então, lá no seu texto, você vai dizer que, quanto à abordagem, o meu trabalho é de natureza quantitativa. E por que é quantitativa? Porque nós estamos pensando na coleta de dados numéricos, de índices, entenderam? Então, se valores, índices, dados numéricos são a resposta esperada para o seu trabalho, então o seu trabalho está adequado à abordagem quantitativa. Mas se o seu trabalho pretende trazer uma resposta discursiva, um fato, um fenômeno que precisa ser analisado, você está, então, diante de um trabalho com abordagem qualitativa. Esses trabalhos, cada um deles, tem os instrumentos adequados para a busca, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com documento, então o que você vai usar aí é análise de conteúdo. Se você vai trabalhar com entrevista traz um dado qualitativo. Existem entrevistas diretivas, cujas perguntas são todas abertas, e entrevistas não diretivas, também chamadas de questionário estruturado. Tem esses dois nomes, ou mais nomes, né? Sempre a gente encontra outras nomenclaturas. Mas nós, então, estamos assim, eu preciso de encontrar esse dado. Qual instrumento eu posso de qual instrumento eu posso lançar mão para conseguir alcançar essa informação? É um questionário? Normalmente as pessoas chamam de questionário semi-estruturado aquele instrumento que é composto por perguntas diretas, objetivas e perguntas dissertativas. Então, é a sua pesquisa, a sua pergunta, a sua delimitação que vai trazer e que vai demandar o instrumento adequado. Também na apostila, gente, vocês vão encontrar mais informações sobre cada um desses instrumentos de pesquisa. Muito bem. Agora, vamos falar sobre um assunto assim, muito sério da ciência, que é associado ao tratamento ético dado à pesquisa. Então, nós temos casos, por exemplo, em que nós precisamos de apresentar termos de compromisso, né, termos de consentimento livre e esclarecido, que é no caso em que a sua pesquisa pode interferir na vida de seres, né, tanto seres humanos como não humanos. Então, se a sua pesquisa tem essa característica, você precisa de apresentar aos sujeitos envolvidos nela um termo, ele tem de assinar um termo. Agora, nos demais casos, mesmo assim que não precise desse termo, você tem de ter um zelo e um cuidado muito grande com relação à informação que você está tendo, né, que você está tomando posse. Tem de pensar assim, essas informações, elas podem prejudicar alguém? Então, o que eu posso fazer para que não prejudique os sujeitos envolvidos na minha pesquisa e que seja alguma coisa universal, não é? Porque ninguém faz uma pesquisa para prejudicar A ou B, faz uma pesquisa para trazer um fato científico, que seja universal e que traga uma contribuição para a sociedade na qual vivemos, não é verdade? Então nós temos de ter, por outro lado, além desse cuidado com o ser
que está envolvido, né, em nossa pesquisa, nós temos de pensar os benefícios dessa pesquisa, pensar na fidedignidade das fontes, né, aí entra aquela história de Ctrl+C, Ctrl+V, de que muitos trabalhos fazem, né, de pegar o trabalho mais ou menos pronto, e aí vai costurando, faz uma bricolagem ali, né, pega um pedaço de um, pedaço de outro. Isso aí é antiético. Inclusive, tem previsto no Código Penal, né? Isso aí é crime contra os direitos autorais. Para finalizar, nós também temos de pensar a respeito do universo da amostra e dos sujeitos da pesquisa, né? Então, você tem de identificar o que é o universo? O universo é o conjunto de elementos que compõem, né, a comunidade de pesquisadores. A amostra é, dentro desse conjunto de elementos, quais elementos eu vou selecionar, eu vou pegar para compor a minha pesquisa? E aí você justifica, né? Você pode pegar uma amostra e dizer se ela foi aleatória ou não, se ela foi escolhida por probabilidade ou não probabilidade, ok? Isso aí também você encontra mais informações no material disponível. E, por fim, identificar os sujeitos, né, da sua pesquisa. A identificação que a gente diz é perfil, função, não é necessário trazer nome de ninguém, não é obrigatório trazer nome de empresa, se você conseguir fazer bem, se você tiver autorização. Mas, se não, pode trazer um nome fictício e explique no seu capítulo de metodologia por que você fez essa escolha. É isso, gente. Vejam que é um caminho muito lindo a ser seguido, né? É lindo, eu digo, porque é um caminho que procura a verdade. É lógico que, como lá disse no conceito de ciência, os fatos que nós trazemos nos finais dos nossos trabalhos, eles podem ser certos ou prováveis, mas é uma busca constante da evolução, e isso faz com que o pesquisador, o estudante de pós-graduação, de graduação, nas mais áreas, dos mais elevados níveis, se sinta parte desse mundo, da evolução desse mundo. E é essa contribuição que a ciência, que a metodologia científica traz para nós. Espero que tenha sido bastante proveitoso e que você possa aplicar esses conhecimentos em seu trabalho. A seguir, nós teremos as explicações sobre a terceira e a quarta fases do trabalho acadêmico científico. Muito obrigada, gente.